E nós queremos passar para a mensagem da Palavra de Deus que eu quero trazer para vocês. E antes disso eu peço que se coloquem de pé para nós termos um momento de oração. Vamos ficar de pé. Deus, muito obrigado pelos dons e talentos que vimos até aqui, pela grandeza de um culto tão cheio de talentos. Nós sabemos que, Senhor, tudo deve trabalhar na direção de fortalecer a nossa fé, principalmente que vem através da palavra de Deus, a tua palavra. Deus, agora queremos ouvir experiências, relatos bíblicos que devem estar nos instruindo e nos ensinando. E se alguém que está aqui hoje se encontra em situações que talvez serão mencionadas, parecidas, eu peço que o Senhor toque esses corações para que eles reconheçam a necessidade de receberem a tua palavra e obedecerem em suas vidas para que possam ser abençoados. Colocamos esses próximos minutos totalmente à disposição para que o Senhor trabalhe em nossas vidas. Amém. Amém. Podem sentar. Eu quero falar hoje sobre um tema. Eu já no domingo passado, se não me engano, mencionei a esposa do homem, do qual nós estaremos falando hoje. Eu estou na minha leitura bíblica, passei por Gênesis, estou passando por Gênesis, e aí veio a história de Ló. Podem colocar já. E Ló foi um homem que nós queremos conhecer hoje um pouquinho melhor. Talvez você nem conheça direito quem foi Ló. Nós sabemos que a esposa de Ló virou uma estátua de sal. Mas quem era esse homem e o que nós podemos aprender hoje, principalmente com os erros de Ló? Coisas que Ló fez errado em sua vida, principalmente nas escolhas que ele tomava em sua vida. E uma definição básica para nós começarmos a olhar para a vida dele é o seguinte: Ló foi um homem justo, bem intencionado, mas que fazia péssimas escolhas. Um homem considerado até justo, ou seja, não era um homem mau no seu coração, tinha até boas intenções, mas quando ele ia fazer as escolhas, ele fazia escolhas horríveis na vida dele, que acabavam levando a consequências terríveis para ele também. Nós queremos observar alguma delas. Para vocês saberem de onde é que vem Ló, nós sabemos que ele tinha um certo parentesco com Abraão, nosso pai na fé. Se nós formos pegar ali a partir de Noé, todo mundo morreu com o dilúvio, sobrou Noé, tinha os seus filhos, Sem, Cã e Jafé. E agora nós vamos seguir a linhagem de Sem, para nós chegarmos até a linhagem de Abraão e também de Ló. Agora eu vou falar alguns nomes aqui dos filhos, tá? Se alguém está procurando o nome de filho ainda, pode ouvir, tem alguns bem interessantes. Arxafada, o filho de Sem, que teve ainda Salá, Heber, Peleg, Reu, Serug. Meu, gente, é brincadeira o que eu falei. Naor é bonito, aí já temos, tem alguns mais, inclusive o Heber também ainda é conhecido. Terá teve então 3 filhos, aqui se menciona sempre os filhos homens, que são o que dava a sequência, a linhagem. Terá teve então 3 filhos, que foi Abraão, Naor o segundo e Harã. E aí nós vemos de Harã vem Ló, que é o irmão mais novo de Abraão. Aconteceu então que Harã morreu muito cedo, estava um homem muito próspero, um homem que tinha muitos bens, e Ló ficou então com a herança do seu pai. Como ele estava meio sozinho, desorientado, Ló se juntou ao seu tio Abraão. E aí que começa a história dos dois juntos. Quando você vai ler Gênesis, você vai encontrar o relato de Abraão e Ló andando juntos. Então nós temos aqui mais algumas características. Ele foi sobrinho de Abraão, ficou com a herança do seu pai Harã, só para nós firmarmos bem. Saiu junto do tio Abraão para a terra prometida, para Canaã. Separou-se do tio porque ambos tinham muitos animais e juntos não havia pasto suficiente. Então os dois tinham tantas ovelhas, tantos animais, que começou a acontecer uma certa desavença entre os dois, porque não havia pasto, a terra não comportava o bem dos dois. Nós vamos falar ainda mais sobre isso.
O Novo Testamento escreve o seguinte sobre Ló, 3.000 anos depois de que ele viveu. Ló foi um homem justo em seu coração, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. O que isso quer dizer? Que Ló, digamos, o seu coração até que não era ruim, só que ele sofria com as pessoas que estavam ao seu redor, e isso foi consequência de decisões que Ló tomou a respeito de sua caminhada. Tenho aqui ainda algumas frases. Ló foi um homem justo que serviu a Deus junto do tio Abraão. Ele fez altares junto do tio Abraão e da tia Sara, que era a esposa de Abraão. Então ele fez um altar para Deus, conheceu então Deus pessoalmente junto do tio. Saiu com o tio para a terra prometida, como nós falamos. Ele ouvia as experiências que os tios tiveram com Deus. Então era um sobrinho que estava ali vendo a experiência do tio Abraão, a tia Sara, que estavam tendo relacionamentos muito próximos com Deus. Milagres acontecendo. Então Ló viu, tudo isso estava em sua mente. Ele tinha boas intenções, mas ele fazia péssimas escolhas. E tem uma frase do chileno Pablo Neruda que escreve o seguinte: você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Então, isso é uma verdade que nós queremos deixar como base aqui. Você pode escolher o que você quiser, você é livre para escolher fazer o que você quiser, mas as consequências vão te aprisionar, você não tem como fugir delas. E existem 3 decisões muito erradas que Ló tomou em sua vida, que afetaram várias áreas de sua vida. Nós vamos começar com a primeira, as más escolhas de Ló. A primeira escolha errada dele foi uma escolha egoísta. Sempre temos que cuidar quando tomamos decisões em nossas vidas, para que não sejam decisões iguais a que Ló fez. Falei antes sobre a situação lá em Gênesis 13. Se vocês quiserem, podem abrir, quem tem sua Bíblia, pode abrir para acompanhar ali um pouquinho os textos. Em Gênesis 13, versículo 6, vocês vão ver, diz exatamente assim: possuíam tantos bens que a terra não podia suportá-los. E estava acontecendo então exatamente esse problema que eu mencionei. Os dois tinham muitos bens e não estava tendo pasto suficiente. Os pastores que cuidavam das ovelhinhas do tio Abraão e os pastores que estavam cuidando das ovelhas do sobrinho Ló estavam começando a se brigar, falando: não, deixa as minhas pastar aqui, não, deixa as minhas passarem aqui. E aí começou a ter umas pequenas intrigas. E aí Abraão chegou para seu sobrinho Ló e falou assim: olha, Ló, está aqui ó, toda a terra. Imagino que subiram assim numa região mais alta e viram toda a terra. E aí Abraão diz assim: Ló, escolhe aí o que você quiser. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Não tem problema, faça a sua escolha. E aí nós vemos a escolha egoísta que Ló fez junto do seu tio. Vamos dar uma lida aqui no texto. Capítulo 13, versículos 5 a 13. Diz assim: olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Ele era o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Estava acontecendo ainda antes. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção a leste. Assim, os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo de Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Então o que nós temos aqui? O tio Abraão, que tem um amor imenso pelo sobrinho, porque tio Abraão e a tia Sara, eles não tinham filhos até então. Então eles praticamente adotaram Ló como se fosse seu filho. Saíram com ele, cuidando dele, abençoando, tendo as experiências com Deus. E daí chegou uma hora de fazer uma escolha. Para onde nós vamos? Ló olhou a melhor terra, onde era mais frutífero o solo. E nesse momento, ao invés de ele lembrar de todo o carinho do seu tio Abraão, e de repente falar: tio, essa terra boa, vamos dividir ela, e daí você ainda fica para o lado de lá, da metade boa e eu para cá. Ele foi totalmente egoísta, e Ló diz assim: eu vou ficar com a melhor parte. E Ló foi e ficou com toda a melhor terra. Ele era mais ou menos que nem aquele seu amigo que é muito gente boa,
E quando você está terminando o churrasquinho, tem ainda o último, melhor pedaço, sabe? E daí você olha, e o teu amigo olha, e ao invés de ele pedir, você quer um pedacinho? Ele vai lá e corta aquele pedaço assim, pega logo para ele, sabe? E você fica olhando assim, pingando aquela carne suculenta. Surge um sentimento meio estranho no coração, fala, poxa, mas é meu amigo, mas tudo bem. Eu acho que foi a mesma coisa para o tio Abraão aqui. Abraão deve ter pensado, tudo bem, Ló, te acompanhei até aqui, fui querido com você, mas já que você quer o melhor só para você, pode ir. Ló sofreu consequências terríveis em sua vida por ter feito uma escolha egoísta. Ele pensou totalmente só em si, esqueceu do tio, do amor que o tio teve por ele e tomou uma decisão olhando somente para o seu bem. Consequências. Teve que conviver com pessoas terríveis. Sodoma e Gomorra ali era uma região muito frutífera, como eu falei, mas as pessoas que viviam lá, como nós lemos, eram pessoas perversas. E Ló pensou só em si, na sua riqueza, não pensou num todo. Decidiu ir para lá, porque ele queria o melhor, e acabou tendo que ter vizinhos péssimos, companhias para os filhos que devem ter sido horríveis. Sodoma e Gomorra, vocês sabem qual foi o fim da cidade, que Deus teve que exterminar de tanta perversidade. Consequência de uma escolha egoísta para ele foi isso. Ganhou um bom lugar, mas perdeu a paz. Conhece isso? Onde é que eu vou morar? Ah, eu vou lá vai ter dinheiro. Eu não vou ter os meus amigos, eu não vou ter uma igreja, mas eu vou ter dinheiro. Aí você se muda para a cidade, você tem o dinheiro, mas você não tem mais paz, porque você não tem os amigos, você não tem uma igreja saudável, isso pode acontecer. Assim foi mais ou menos a consequência que Ló teve pela sua escolha. Foi raptado, isso aconteceu ainda com ele, ele foi raptado com todos os seus bens e família. Foi levado, nós vemos, teve uma guerra, os reis vizinhos chegaram até Sodoma, e olha o que aconteceu. Capítulo 14, versículo 11 e 12. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Então Ló fez uma escolha muito egoísta e acabou sendo prejudicado justo pela, entre aspas, bênção financeira que ele teve. Ele acabou tendo muitas riquezas, a terra era boa, mas foi justamente aquilo que judiou a vida dele, porque ele só pensou em si. Foi raptado com sua família, todos os bens levados, prisioneiros. Pela misericórdia de Deus e do tio Abraão, sabe o que Abraão fez? Reuniu 318 homens treinados em casa, bons, e marcharam atrás dos que pegaram o sobrinho dele. Depois da escolha que o sobrinho fez, o tio ainda falou, nós vamos ajudar ele. 150 quilômetros, cavalgaram até que chegaram lá, conseguiram pegar Ló de volta, trouxeram ele, inclusive até os seus bens também trouxeram. Mas o tormento que se tornou essa escolha egoísta para a vida de Ló é incalculável. Outra escolha má que Ló fez, e aqui nós vamos entrar por uma história das mais feias que tem na Bíblia. Sabia que tem história feia na Bíblia? Que tem que até às vezes cuidar como que se lê. E sabe que para mim essas histórias de acontecimentos perversos que estão na Bíblia são uma prova de que a Bíblia é verdadeira. Porque se fosse um livro camufladinho, só as coisas boas, e nunca ninguém fez nada de errado, eu ia desconfiar. Falar, peraí, mas ao longo de tantos mil anos que foi escrito esse livro aí, devem ter alterado. Mas você pode ver que os pecados estão todos lá dentro também. Os erros estão todos na Bíblia também. E aqui nós vemos um erro fatal que Ló cometeu ao fazer uma escolha precipitada. Primeiro, deixa eu falar o contexto. Ló estava sentado na porta, no início da cidade, ali no portal da cidade. Chegaram dois anjos. Anjos sempre vinham em forma humana. Dois homens que Ló reconheceu que eram anjos. E Ló viu aqueles anjos chegando e falou, ei, peraí, onde é que vocês vão passar a noite? Ló falou, venham para a minha casa. Eles falaram, não precisa. Venham sim, eu quero vocês na minha casa. Até aqui uma decisão boa de Ló. Venham para minha casa, eu vou fazer uma janta, vamos matar um cabrito, vamos fazer um churrasco gostoso, nós vamos jantar. Eu quero cuidar desses homens de Deus. Por favor, venham para minha casa. E aí, Ló levou os seus dois anjos, fizeram aquela janta. Quando estavam aí já com o estômago bem tranquilo, já de noite, diz a Bíblia, antes de dormir, já estava escuro. Sabe o que aconteceu?
os homossexuais de toda aquela cidade, jovens e velhos, foram até a casa de Ló, porque eles viram dois estrangeiros, ou pessoas que eles não conheciam, que eram os anjos, entrando até na casa de Ló. Eles chegaram até na casa de Ló, cercaram e começaram a gritar. Olha o seguinte: chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Tragam-os para nós aqui fora, para que tenhamos relação com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Eles começaram a gritar e Ló se preocupou com os seus visitantes. Até aqui, uma boa motivação, um homem de bem. Ele vai para fora, ele já conhecia os vizinhos perversos, fecha a porta atrás de si, fala: homens, não façam isso, são meus visitantes, não façam essa perversidade. E aí, olha o que acontece. Ló tem uma ideia boba: como é que eu vou me livrar dessa? Eu quero proteger os homens lá dentro, os homens de Deus. Toma uma decisão precipitada, sem entrar antes e conversar com os homens. Ló responde: olhem, tenho duas filhas que ainda não tiveram relação, vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Ló do céu. Gente, está na Bíblia. E se está na Bíblia é para a gente aprender com erros horríveis que outros fizeram. O que Ló fez? Uma decisão precipitada. Vou ter que sacrificar alguma coisa. Vai ser a minha família. Vou entregar, porque religiosidade subiu para a cabeça aqui. Vou proteger aqueles homens de Deus, vou entregar as minhas filhas. Terrível. E aí olha o que acontece. Graças ao nosso bom Deus, esses anjos enviados por Deus tiveram uma ideia melhor e tomaram uma decisão diferente. Nisso, os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois, feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Então o que aconteceu? Ló estava ali: pega minhas filhas. Os homens lá dentro devem pensar: esse cara está louco, decidindo uma coisa assim rápida. Jamais Deus vai pedir que você sacrifique a tua família por amor a anjos, ao amor a Deus, ou o que seja. E eles arrancam Ló de volta para dentro de casa, e nisso os homens lá atrás, lá do outro lado, ficam cegos. Agora imagina a cara de Ló, tendo gritado lá fora: pegue minhas filhas. Ele entra para dentro, vê os anjos, quem sabe as filhas ali junto. Antes que ele fale a ideia boba que ele teve, que talvez já ouviram, os homens já estavam cegos e estava tudo resolvido. Ele tomou uma decisão precipitada, muito rápida. Se ele só tivesse falado: homens, esperem aí, fecha a porta, respira: anjos, estou com um problema aí, estão querendo pegar vocês. Os anjos teriam falado: não esquenta não, Ló, já estão cegos lá fora, não vão mais lugar nenhum. Mas Ló, sem pensar, toma uma decisão rápida. E infelizmente, muitos hoje tomam decisões rápidas. E sabe qual é a consequência? Sacrificar a família. Estou com um problema, vou ficar menos com os filhos, vou trabalhar mais, vou fazer mais isso, vou fazer mais aquilo. Claro que ninguém iria entregar os filhos dessa maneira para serem usados por alguém. Nunca. Agora, muitos pais simplesmente abandonam e deixam os filhos à mercê daqueles que estão fora e nem sabem o que está acontecendo. A consequência foi que abalou toda a estrutura familiar de Ló. Dali para frente começou a desandar todos os seus relacionamentos da sua família. A esposa depois morreu, virou uma estátua de sal, e o que aconteceu com as filhas nós vamos ver ainda. Não vou ocultar essa parte também da Bíblia. Mas o que eu quero trazer isso para nossos dias hoje é que decisões precipitadas trazem consequências terríveis. Terríveis. Por exemplo, você está nervoso, está em casa, os filhos podem ficar de um dia para o outro sem um lar, sem pai e mãe para cuidar. É só você estar um pouco nervoso e tomar uma decisão. Sabe o que? Eu quero o divórcio. As consequências, o filho, de repente, onde é que eu moro? Pai, mãe, aqui, ali, onde é que vai? Vocês sabem como é que isso é difícil. Os filhos
Decisões precipitadas fazem com que filhos busquem carinho nos braços de perversos, quando o pai está um pouco nervoso e já está cansado por causa talvez do excesso, sei lá, de atividades. O filho vem querendo um abraço e o pai, na sua raiva, precipitadamente diz: sai, eu quero sossego. E de repente um filho toma uma decisão e fala: tá bom, se você não quer, eu preciso de carinho, vou buscar em outros braços. Decisões precipitadas, cabeça quente, olha a consequência que traz. Decisões precipitadas fazem com que a família seja sacrificada para a solução de problemas. Ah, eu estou com um problema, então vou ter que fazer mais isso, fazer mais aquilo, e a família acaba sendo sacrificada. Eu até me perguntei aqui ao ler esse texto, será que quando Ló escolheu sua esposa, ele também não fez uma decisão, uma escolha precipitada? Porque as consequências nós vemos. Talvez Ló estava num dia, era o jeito dele tomar decisão, rápido assim. Talvez ele estava num dia meio triste. Ai, mas eu não encontro ninguém, não tem mulher para mim. Tem uma aí que não obedece a Deus, vive olhando para trás, coisas do passado. Ela não segue muitos caminhos de Deus, mas de repente Ló, em vez de pensar direito, fala: sabe o que, eu vou ficar com essa aí mesmo, vem. Eu não sei, eu imagino que Ló talvez tenha tomado uma decisão precipitada, porque ficou viúvo antes do tempo, não de uma maneira natural, e sim de uma maneira terrível, como nós podemos ver. E a última decisão que nós vemos que Ló tomou, que não deve ser seguido, gente, isso aqui pode trazer consequências sérias para o seu futuro e para o meu, se nós não seguimos. Mas escolhas de Ló, a terceira foi uma escolha boba. Uma escolha boba. A primeira teve um afeto financeiro, a segunda na sua família, e essa terceira aqui, uma escolha boba, acabou com a moral de Ló, a ponto de hoje vocês lerem essa história do que aconteceu, que nós vamos ler agora, vocês vão falar: que homem horrível. Mas foi uma pequena decisão boba que fez Ló cair nessa moral baixa que ficou sobre sua história. O que foi isso? Bom, as filhas não tinham ainda, eles não tinham irmãos, e a linhagem de Ló estava se perdendo, já estava ficando mais velho, e as filhas pensaram: nossa, como é que vai ser? Tem que dar sequência na família. Isso era importantíssimo na época, que se tinha filhos homens, que davam sequência à árvore genealógica do homem. E aí as filhas tiveram uma ideia boba, aprenderam com o pai, né? Aprenderam com o pai. Opa, já que o pai fez tanta besteira, eu tenho uma ideia também. Olha só a ideia das filhas. Um dia a filha mais velha disse à mais jovem: nosso pai já está velho, e não há homens na redondeza que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho a nosso pai, e então nos deitaremos com ele, para que ele não perceba, né? Para preservar a linhagem do nosso pai. Naquela noite, deram vinho ao pai, e o restante eu não quero ler, vocês sabem. Aconteceu uma decisão boba das filhas, que teve consequências. Se nós continuarmos aquela árvore genealógica, Abraão, Naor, Arã, que teve Ló, que teve 2 filhas, e dessas filhas, desse relacionamento que veio de uma decisão boba de Ló e das filhas, sabem quem surgiu? Os moabitas e os amonitas. Se você for olhar a história, são povos que arruinaram a história do povo de Israel, viviam em guerra, povos ruins. A consequência da árvore genealógica que se continuou de uma maneira que Deus nunca quis, foi que vieram povos terríveis. Agora, para terminar aqui ainda esse terceiro ponto, qual foi a escolha boba de Ló? Qual foi a escolha boba de Ló? Já pararam para pensar? A escolha de Ló foi o seguinte: as meninas, filhas, estavam morando numa caverna já, tinham ido para outro lugar, Sodoma e Gomorra já tinha sido destruído, a mãe já não estava mais, tinha virado estátua de sal. Acho que não levavam o sal para cozinhar em casa, né? A mãe não queria mais nem saber. E aí, acontece que as filhas têm essa ideia boba. Vêm para Ló e falam: pai, copo de vinho. E a escolha boba de Ló, que arruinou a sua moral, sabe qual foi? Hoje eu vou aproveitar. Hoje eu vou beber. Afinal de contas, eu já sofri tanto. Já passei tanta coisa, e eu sempre fui fiel a Deus. Só hoje. Hoje eu vou beber. E aí acontece a consequência terrível. Ló
talvez estava pensando, puxa, eu quero me divertir. E ao as meninas chegarem e falarem, pai, vinho, toma uma vez para valer. Ló podia ter tido uma escolha mais sábia, falar, filhas, nós queremos nos divertir, eu tenho uma ideia. Vamos passear, vamos escolher um dos melhores animais que nós temos, vamos matar, vamos fazer um baita de um churrasco, convidar o tio Abraão e a tia Sara, vamos fazer um churrascão, vamos aproveitar. Mas não, Ló tem uma escolha boba, hoje eu vou beber. E toda a história que segue de Ló vira uma tragédia por causa de uma escolha boba. Irmãos, isso é tão sério. Eu estou chamando essa escolha de boba para a gente entender, mas não tem nada de boba nela, é muito séria. Ela é pequena. Hoje eu vou beber. Eu quero terminar, irmãos, dizendo para nós tomarmos cuidado, faça boas escolhas e evite principalmente, nunca faça escolhas egoístas. Você tem que fazer escolhas durante essa semana. Nunca pergunte se vai ser bom para mim. Principalmente se você tem família, pergunte-se, vai ser bom para todos os que estão na minha casa? Vai ser bom para os meus filhos? Vai ser bom para minha esposa? Não tome uma decisão pensando só em você. Ela pode ser boa para você no início, mas se torna amarga para você lá no final. Nunca tome decisões egoístas. Essa aqui eu gosto muito. Nós temos que cuidar, é uma das que mais faz com que nós caímos em problemas. Nunca tome decisões precipitadas. E aqui, a velha dica que meu pai me deu quando eu estive no aeroporto em Foz do Iguaçu, embarcando para meus estudos na Alemanha, sem saber direito o alemão, ia chegar num país sem amigos, sem conhecidos direito. Meu pai pegou assim no braço e falou, Isaí, nunca tome decisões quando você estiver muito feliz, nem muito triste. Espera sempre você estar assim num dia que você fala, hoje estou normal. Aí você toma decisões na tua vida. Irmãos, eu quero dizer que se eu não tivesse seguido isso, eu não estaria aqui hoje. Porque não foram poucas as vezes que me bateu tristeza, por não entender ninguém lá direito, sem estar com os meus amigos, sem ter muitos conhecidos. Teve alguma vez que eu estava triste, lá falando, sabe o quê? Eu vou abandonar isso aqui, vou embora. Vou voltar para o Brasil. Aí eu pensava, peraí, mas hoje eu estou muito triste. Agora não posso tomar decisão, vou deixar para amanhã. Amanhã tomava um café da manhã com um pãozinho alemão de novo. Ia para a aula, entendia alguma palavrinha a mais. E de repente falava, sabe o que, eu vou ficar aqui. Ou às vezes tinha momentos de alegria, falava, nossa, agora sim vou fazer isso, vou para lá, vou para lá. Calma, não toma decisões precipitadas. Espere quando você está num momento espiritual equilibrado para tomar decisões. Se Ló só tivesse feito isso, respirado, fechado a porta e falado, gente, calma, tem homens ali fora, o que nós vamos fazer? Estaria resolvido o problema. Nunca tome decisões precipitadas. Maridos, se vocês estão meio nervosos um pouquinho com as esposas, e elas às vezes irritam a gente, isso acontece, normal, a gente irrita mais elas ainda, é só o troco. Se você está um pouquinho nervoso, talvez nem sabe que é por causa de um erro seu e não dela, não tome uma decisão, fala, agora que eu vou decidir. Não, você vai esperar. Amanhã de novo você vai sentir o cheiro do perfume dela e vai estar tudo bem. Nunca tome decisões precipitadas, esposas. Porque meu marido, isso agora eu vou. Vai nada, amanhã de novo ele vai chegar com o salário. Sabe que não é tão mal ficar com ele. Né? Cuidem, irmãos, cuidem. Decisões precipitadas. Ló teve consequências terríveis. Também adolescentes, quando estão brabos, jovens, quando estão brabos, agora eu vou parar a faculdade, agora eu vou... Não, calma, pensa. Quando você estiver numa estabilidade emocional, aí sim tome a sua decisão. E nunca tome decisões bobas. Às vezes, amigos do mundo chegam para o homem que está meio estressado, está difícil lá em casa. Viu, então, você já está fiel quanto tempo? 10, 15 anos? Então, uma vez, vamos sair, fazer uma festa. Uma decisão boba pode arruinar a sua vida. Costumo sempre dizer, uma pessoa que foi fiel 30 anos, a sua esposa, seu marido, e ela traiu uma vez, como que se chama uma pessoa? Infiel. Por causa de uma decisão boba, ela se torna um infiel. Alguém que foi fiel tantos anos. Então, nunca tome decisões bobas. Cuidado com as frases. Eu quase nunca faço nada de errado mesmo. Só uma vez. Não vai dar nada.
não vai dar nada. Ninguém vai ficar sabendo. Ou tem outros que fazem muito pior. Uma vez só. Cuide. Essa decisão boba arruinou a vida e toda a linhagem de Ló. Você é livre para fazer suas escolhas, mas será prisioneiro das consequências. Eu desejo que Deus te dê muita sabedoria, irmão, para nunca tomar decisões como tomou Ló. Nem precipitadas, nem bobas, nem egoístas, onde você só veja o seu futuro. Talvez tenham pessoas aqui que falam: "Ih, pastor, parece que você falou para mim. Tomei uma decisão boba semana passada ou há 2 anos atrás, estou sofrendo até hoje consequências." Pode ser, mas você pode reverter a sua história ao começar a fazer escolhas melhores na sua vida. E Deus vai te ajudar, eu tenho certeza. Amém? Peço a equipe de louvor chegar para frente. Nós queremos cantar juntos um hino. Nós lemos os pedidos de oração antes. E nós queremos agora estar intercedendo pelos nomes. E também quero dar a oportunidade, se alguém talvez quer clamar a Deus por sabedoria. Deus, eu quero tomar decisões boas na minha vida. Você pode vir para frente também, nós estaremos orando por isso, para que Deus te encha de sabedoria nas escolhas. Talvez você tenha alguma enfermidade pelo qual você quer clamar. Todos os domingos nós temos esse momento que, se você se para aqui voltado para a igreja, simbolicamente você diz que está pedindo e intercedendo por algo. Se você quiser agradecer, você se pare nas escadas, voltados para a igreja, para dizer obrigado, Senhor, pela bênção que recebi. Vamos ficar de pé, cantar juntos. Enquanto isso, você pode chegar para frente. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que... Pai, eu te peço que esse poder da ressurreição, esse poder de restaurar vidas, esse poder de restaurar pessoas que fizeram decisões erradas em sua vida, precipitadas, sem a tua sabedoria, te peço que esse poder de ressurreição e de recomeço venha sobre essas vidas, em nome de Jesus. Pai, assim nós também queremos clamar por nós como igreja, pelos membros de nossa igreja e suas decisões, que terão que tomar talvez amanhã ou depois. Proteja, Pai, proteja todos os teus filhos de decisões que venham trazer tragédias, que possamos ser filhos de Abraão e não nos tornarmos filhos de Ló. Pai, dê-nos sabedoria, dê-nos paciência. Quando estamos nervosos, que possamos nos acalmar e buscar na fonte de água viva a resposta certa. Deus, nós também pedimos que olhe para os corações daqueles que estão aqui para clamar. Estão intercedendo, talvez por um familiar ou por si mesmo. O Senhor conhece cada detalhe que fez com que essa pessoa estivesse aqui na frente. E assim nós te pedimos que, com esse teu conhecimento, Pai, venha estar agindo também da melhor maneira possível na vida de cada um que clama, que aconteça a tua vontade. Obrigado por aqueles que vêm aqui para agradecer, Deus, somente porque o Senhor derramou novamente graça e misericórdia. Por isso nós dizemos obrigado, Senhor. Obrigado que sempre ouves as nossas orações. Esteja derramando tuas bênçãos sobre cada um, Pai. E assim nós dizemos amém.